primeiras vezes, gente, foram desastrosas, assim. Sabe aquele momento que fica um silêncio constrangedor e que você realmente só sai porque não tem mais nada pra fazer e você percebe o quão idiota foi aquele momento? Oi, gente, aqui é a Izzy. Chegamos ao nosso terceiro episódio do podcast. Dessa vez, eu e o meu convidado especial queremos conversar sobre timidez na faculdade de medicina e como eu fiz para trabalhar esse aspecto em mim e deixar de perder oportunidades. Eu não era uma criança tímida, muito pelo contrário, eu adorava me exibir, eu adorava todas as peças de apresentação que tinha no colégio, mas eu sempre fui a menina mais alta da turma e a mais magrela também. Em algum ponto da transição da infância para a adolescência, esses aspectos físicos começaram a chamar a atenção das outras crianças, e aí eu comecei um processo do bullying na escola, né? E por conta disso, de tantos apelidos, assim, tudo que vocês imaginarem, de girafa, poste, Lívia Palito, exatamente tudo isso, eu comecei a evitar aparecer, porque se eu não aparecesse, as pessoas não veriam essas minhas características e não comentariam sobre. Então, aquela criança que adorava participar das peças da escola virou uma adolescente que evitava ao máximo qualquer coisa que trouxesse as atenções para mim. E não só em momentos de apresentações, né, de exposição para público, mas mesmo em rodinhas com colegas, eu percebia que eu queria ficar numa posição mais encolhida, mais retraída, para dar a impressão e para eu não me sentir mais tão alta e tão diferente das outras crianças. Então, eu comecei a mudar totalmente a minha maneira de ser, eu não conseguia mais ser mais desinibida mesmo, eu não conseguia mais ser a mesma criança que eu era, por medo de que isso chamasse atenção e as pessoas reparassem nessas características, que elas viram que eram diferentes, que eram motivo para me zoar, e que, obviamente, me gerou também problemas de autoestima, porque eu não via isso como um problema, mas a partir do momento que as outras crianças começaram a zoar isso, eu comecei a ver isso como uma coisa ruim na minha pessoa. Eu estudei na mesma escola a vida toda, então todos os professores lá já me conheciam. E como na infância eu geralmente fazia o papel principal das apresentações, quando eu fui entrando no ensino fundamental e no ensino médio, esses professores tentavam me colocar nessas posições também, porque geralmente eram os papéis que eu fazia. Só que eu comecei a negar e eu não queria mais fazer nenhum tipo de apresentação para a escola, porque eu não queria mais aparecer. E eu lembro de uma vez que a gente estava tendo aula de literatura e aí ia fazer a apresentação de um livro, né? E eu tinha amado a história do livro, eu queria muito fazer a apresentação. Mas eu falei que eu não ia fazer, porque eu sabia que se eu fosse lá na frente, todo mundo ia ficar me olhando. E na minha cabeça, a única coisa que eles iam conseguir reparar era a minha altura e na minha magreza. Mas pro ensino médio, isso foi ficando tão mais evidente que no recreio, geralmente, eu ficava sozinha na hora do intervalo. Eu preferia ficar sentada, meio que escondida mesmo, do que tentar conversar e socializar com as outras pessoas da minha turma, porque mesmo ficar em pé do lado das outras pessoas me levava a uma comparação muito grande. Eu me sentia, assim, uma gigante e totalmente diferente, sobrenatural perto das outras pessoas. Então, eu passava os recreios sentada, escondida no canto pra ninguém nem notar a minha presença. Quando eu entrei na faculdade, eu obviamente sabia que de alguma forma isso ia me atrapalhar, porque na faculdade a gente tá construindo uma carreira, então eu precisava trabalhar minhas relações interpessoais com as outras pessoas. Mas isso era muito difícil pra mim. E logo no começo, eu ainda, gente, me obriguei a ir no primeiro dia, na verdade uma noite antes do primeiro dia de aula, a gente criou um grupo no WhatsApp, né, com todo mundo da turma, e falou, cara, vamos conhecer, vamos num barzinho, vamos se reunir pra conversar. E eu me obriguei a ir, assim, mesmo que isso pra mim era uma coisa muito difícil, eu tinha muita dificuldade de ir num ambiente, assim, principalmente sozinha pra conhecer todo mundo ali, assim, que eu nunca tinha visto. Mesmo assim, me forcei, fui lá. E assim, gente, foi muito difícil, porque a primeira coisa que as pessoas normalmente falam pra mim é, nossa, como você é alta. E toda vez que a pessoa fala isso pra mim, isso é um gatilho muito grande. Então, quando eu chegava pra me apresentar, e aí, sei lá, 9 de 10 pessoas faziam o mesmo comentário, a minha vontade era de me enfiar no buraco, de sair de lá. Eu não queria tentar socializar ainda mais, porque nesse primeiro momento que eu já tentei, eu já recebi alguma coisa que me machucava. Conforme as aulas começaram, a gente começou a ter contato com os professores, eu percebi o comportamento de alguns colegas de abordar o professor, de puxar conversa, de tentar realmente criar um vínculo. E eu confesso pra vocês que nesse momento eu achava ridículo. Eu jurava, cara, esse povo besta que fica puxando o saco de professor, ficar molando lá só pra conseguir alguma coisa. E eu achava a coisa mais ridícula do mundo. Eu falava, eu não vou conseguir nada
porque a pessoa gosta de mim. Eu quero conseguir alguma coisa porque eu sou boa, ou assim, por causa do meu intelectual, né? Eu não quero conseguir nada por conta de relações interpessoais. O tanto que eu tava errada nessa época. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a ver essas pessoas que tinham essa iniciativa de se aproximar dos professores, de se aproximar das pessoas da faculdade ali que estavam trabalhando também, e até dos colegas de turma, conseguindo a oportunidade de fazer pesquisa em campo, de produzir artigo científico com um professor de orientador, e até mesmo oportunidade de acompanhar algum plantão, alguma coisa assim. E eu não estava conseguindo, porque eu não tinha essa mesma atitude. E aí eu percebi que realmente eu ia precisar me obrigar a trabalhar essa timidez, porque senão eu ia ficar pra trás. Só que pra uma pessoa tímida, é muito difícil você simplesmente falar, cara, vai lá e começa uma conversa. Eu não tinha a mínima ideia de como eu ia começar uma conversa. Eu parava assim, pensava, cara, eu vou chegar lá e vou falar, e aí, professor, como é que você tá? E eu vou falar o que com esse homem, gente? Eu vou perguntar da família, vou perguntar da esposa, vou perguntar o que ele fez nas férias. Tudo que eu tentava pensar que pudesse ser algum assunto, na minha cabeça parecia a coisa mais idiota e que eu só ia passar vergonha e ele ia olhar pra minha cara e falar, o que você tá falando? Mas era justamente isso que as pessoas faziam. Elas chegavam e começavam a conversar sobre qualquer coisa, sobre futebol, sobre política, sobre alguma coisa que viu, que ele postou em alguma rede social. E isso gerava conexão e elas conseguiam ficar horas conversando e eu olhava e pra mim aquilo parecia a coisa mais absurda do mundo, a coisa mais assim, parecia que eu não dava conta realmente de criar um diálogo com aquela pessoa, porque, cara, o que eu vou falar pra ele? Pra tentar começar a criar uma conexão, eu confesso pra vocês que eu fui pelo meio mais fácil, que é rede social. Então, eu comecei a tentar criar algum vínculo com os meus professores através do Instagram, através do WhatsApp, mandava pergunta, mandava alguma coisa, né, interagia com o que eles postavam, porque era o mais fácil pra mim, já que não era uma coisa cara a cara. Mas eu realmente vi que eu ia precisar chegar em algum momento e abordar o professor e tentar fazer com que ele me visse mesmo, para que ele notasse a minha presença na turma. Eu tinha muita vergonha de fazer pergunta, porque primeiro que eu via algumas pessoas que faziam perguntas óbvias só para parecer que estava interessado na aula. Tipo, o professor acabou de falar que a H. pylori tem relação com a úlcera péptica. Beleza. Aí ele, professor, a H. pylori pode causar úlcera péptica? Aí eu falava, cara, ele falou isso tem 5 minutos. Mas a pessoa interagia porque, assim, cara, o professor ia olhar pra cara dela e achar que ele tá prestando atenção na aula e beleza, né? Eu achava a coisa mais besta do mundo, eu me recusava a passar por isso, até que eu percebi que realmente, gente... Outra coisa que me irritava, gente que fazia resumo antes da aula e aí chegava pra mostrar o resumo pro professor. Tipo assim, pra que você vai fazer isso? Você vai se exibir que você fez um resumo? Pois é, eu julgava todo mundo, depois comecei a fazer igual. Pra começar a abordar os professores no final da aula, eu meio que criei um método na minha cabeça, um roteiro de texto que eu ia chegar, porque assim, ensaiando, era um pouco menos difícil para uma pessoa tímida como eu era. Então eu ficava na minha casa, conversando com o espelho de como eu ia chegar em determinado professor e tentava puxar aí qualquer coisa que eu tivesse de conexão. Como a minha faculdade era na cidade que eu nasci, alguns professores eu já conhecia, já tinha algum grau, assim, de conhecimento por conta de ser da mesma cidade. E aí eu tentei usar, às vezes, sei lá, nossa, professor, minha mãe deu aula pro seu filho, alguma coisa assim, pra ver se gerava alguma conexão e ver se eu conseguia algum ponto em comum pra conversar com o professor. Mas as primeiras vezes, gente, foram desastrosas, assim, sabe aquele momento que fica um silêncio constrangedor e que você realmente só sai porque não tem mais nada pra fazer e você percebe o quão idiota foi aquele momento? Realmente, assim, foram diversas vezes que eu passei por isso. E eu saía da sala, assim, pensando, cara, como você é retardada. Mas tudo bem, assim, foi importante, porque em algum momento eu comecei a pegar o jeito da coisa e entender qual era a melhor maneira de abordar pra ser menos esquisito e menos traumático pra mim. Porque toda vez que eu saía com essa sensação, gente, a minha vontade era de me esconder e nunca mais aparecer na aula do professor. Porque eu tinha certeza que ele tinha me achado muito idiota. Na época, eu já fazia terapia e o meu psicólogo, percebendo, né, dessas coisas que eu reclamava pra ele, que eu tinha dificuldade, ele falou que a melhor maneira de melhorar isso era realmente me expondo e me colocando naquela situação várias vezes, até que ela virasse comum e menos difícil de eu fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet técnicas, dicas, como
criar, né, conexões com as pessoas. E é engraçado pensar nisso, porque nesse momento eu já tinha o meu canal no YouTube e eu já tinha o meu Instagram. E aí você olha pra mim e fala, cara, mas não faz o menor sentido você falar pra mim que você é tímida, sendo que você se expõe na internet. Mas é muito diferente você falar com o seu celular sozinha, num ambiente que você tá confortável, e você abordar uma pessoa e não saber como ela vai reagir ao que você vai falar. Então, assim, gente, pra mim falar com o celular é super tranquilo, agora me põe na frente de um monte de gente, pra você ver a dificuldade que eu tenho de me virar ali. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né, vi, sei lá, um zilhão de vídeos no YouTube de técnicas de oratória e de maneira de abordar as pessoas, mas eu percebi que realmente era só na prática. Eu cheguei a ler um livro também que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom, ele é bem denso, assim, mas quando você lê e você entende o que ele quer te passar, você vê algumas técnicas de como criar essa conexão para gerar um assunto e conseguir quebrar esse primeiro momento de gelo, que é o mais difícil, porque depois a conversa flui e fica muito mais tranquila. E aí, igual eu falei para vocês, eu criei um método na minha cabeça, um passo a passo exatamente de como eu ia falar, e eu fazia a mesma abordagem com todo mundo, porque pelo menos assim era mais fácil de eu seguir uma linha de raciocínio. Então eu chegava, e aí, professor, tal, não sei o que, se eu já conhecesse, né? Eu falava, eu tava estudando sobre isso, da matéria dele, né? Pensei nisso, aí eu inventava uma dúvida aleatória que eu já sabia a resposta, mas só pra criar alguma coisa pra ele ter oportunidade de explicar. E aí alguma coisa no meio do processo que ele falava, eu usava pra fazer uma outra pergunta. E até que em algum momento isso saía do assunto, assim, teórico da matéria, e aí eu relacionava com alguma coisa que eu tinha visto ele comentar, postar, falar sobre. E no final, a gente, dava certo, eu conseguia pelo menos dialogar e fazer com que ele soubesse quem eu era, assim. Eu via alguns momentos professores que às vezes iam fazer a chamada na hora da prova e falavam o nome da pessoa, eu falava, gente, eu nunca vi nem essa pessoa aqui. Eu tinha pavor de ser essa pessoa, porque eu sabia o tanto que era importante que esse professor sabesse quem eu era. Não, tipo, pensando pra ele me ajudar na nota, mas porque eu sei que no futuro essas relações, e isso vai ser importante mesmo para minha carreira, para uma oportunidade de emprego, para eu conseguir me sair melhor no internato. Eu pensava, cara, se esse professor tiver uma conexão boa comigo e ele for meu preceptor no internato lá na frente, ele vai ter mais facilidade, né, às vezes, de querer me ensinar alguma coisa, de querer me ajudar num procedimento. Então, eu preciso perder essa timidez agora, criar conexão com esses professores para melhorar esse aspecto. E é engraçado que quando eu comecei a falar isso, todo mundo que me conhece no primeiro momento fala, nossa, mas você era toda fechada, toda tímida, nem parece essa pessoa que você é hoje, né? Depois de um tempo que a pessoa tinha contato comigo. Porque é justamente assim, se você não me conhece, nunca falou comigo, parece que eu sou super na minha, super fechada. E depois que eu crio intimidade, que eu consigo estar num ambiente mais confortável, eu tenho espaço para ser eu mesma. E eu mesma sou uma pessoa extrovertida, que conversa, que faz brincadeira. Só que só depois de um tempo. Então, era isso que eu tava tentando quebrar. Eu tava tentando mudar essa visão das pessoas, de achar que eu era uma pessoa fechada, inacessível e que não ia querer falar com ninguém. Gente, eu lembro uma vez que um veterano meu falou que toda vez que me via no corredor eu tava de cara amarrada e que ele, tipo, ele assistia meus vídeos e tal, e que ele não tinha coragem de vir falar comigo porque achava que eu tava sempre brava, que eu tava sempre irritada. Eu falei, caraca, gente, eu preciso mudar a minha linguagem corporal. Inclusive, eu vi alguns vídeos sobre isso de linguagem corporal, né, de como parecer que você não está fechado pelo assunto, não ficar de braço cruzado, deixar o braço solto, não sei o quê. E é legal também, mas aí a gente acaba ficando meio mecânico, pensando, cara, eu tô de braço cruzado, não, vou soltar meu braço. No começo é bom. É bom pra gente perceber, às vezes, alguma coisa que você tá fazendo que tá passando uma imagem ruim que você não quer e você nem percebe que tá passando. Então, é interessante você dar uma olhada também nesses vídeos de linguagem corporal. Mas eu fiquei meio mecânica com isso, começando a vigiar cada lugar do meu corpo, onde estava, pra ver se não tinha alguma coisa que podia estar passando uma imagem diferente da que eu queria. Teve um momento que foi, assim, meio que uma virada de chave pra mim. Foi quando eu vi uma colega da minha sala indo acompanhar uma cirurgia de um professor nosso, que dava aula teórica pra gente. E eu lembro de ficar vendo isso, eu falei, cara, ela só conseguiu isso porque ela foi lá e começou a conversar com ele, a criar alguma conexão, e em algum momento pediu essa oportunidade. E foi quando eu defini e resolvi que eu ia quebrar isso, né? Comecei a ensaiar o meu textinho de apresentação para criar um papo com o professor, ou com, às vezes, nem era meu professor do período, mas algum professor que eu sabia que trabalhava em algum hospital, alguma coisa assim, para me dar oportunidades de estágios também. E aí vira uma bola de neve, gente. A partir do momento que você conhece, você cria uma intimidade com uma pessoa, e você vai para um ambiente, você começa a falar com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, e uma infinidade de oportunidades vão começando
versão da Piracy. Teve um dia que eu fui numa consulta médico meu mesmo, e aí eu resolvi usar o mesmo textinho que eu fazia com os professores pra pedir pra acompanhar ele caso ele tivesse algum dia aí. E funcionou, gente. E ele pegou meu número e ficou de me ligar, né? E aí, meu celular sempre fica no silencioso, porque eu odeio o barulho do celular tocando. Mas nesse momento, eu tirei o meu celular do silencioso e falei, eu vou ficar do lado dele, porque a qualquer momento o celular vai ligar. E ele ligou pra mim, realmente, uns 3 ou 4 dias depois, me chamando pra acompanhar ele num plantão. E aí eu fui. E nesse mesmo lugar, tinham outros médicos e tinha equipe de enfermagem, toda a galera que trabalhava lá. Eu ainda tava nesse processo, eu era muito tímida, mas no que eu cheguei nesse plantão, eu me forcei a ir conversar com todo mundo da equipe, os outros médicos, a equipe de enfermagem. Porque eu tinha medo de parecer arrogante, de a timidez passar um ar de superioridade. Ela não quer falar com a gente porque ela se acha melhor. Não é isso, é porque realmente eu tinha vergonha de chegar nas pessoas. Mas aí eu me obriguei e comecei a conversar com todo mundo que tava lá. E assim, consegui achar vários pontos de conexão com as pessoas, de assuntos aleatórios, até que desse plantão que eu fui, só de conseguir abordar e conversar as pessoas, eu consegui outras oportunidades. Tanto conversando com outros médicos, quanto conversando com a própria equipe de enfermagem. Foi nesse dia que eu percebi que se eu quisesse ter oportunidades de coisas além da faculdade, eu ia precisar realmente melhorar esses aspectos que não tem nada a ver com o conteúdo teórico, e sim com habilidades sociais, porque se eu ficasse esperando que as oportunidades magicamente caíssem do céu no meu colo, eu ia ficar esperando até virar o nosso colega. Se eu posso falar alguma coisa pra você, eu sei que é difícil, que é duro passar por esse processo de ser tímido, mas não existe outra maneira de vencer isso a não ser se expondo. Então, por mais difícil e complicado e traumático que sejam as primeiras vezes, continuem tentando, até que em um momento vai ser mais fácil vocês criarem assuntos e criarem linhas de raciocínio para conseguir criar uma conversa com uma pessoa que você tem vontade, e vai ser menos doloroso, menos sofrido, você vai ficar menos tenso. Eu continuo sendo uma pessoa tímida, esse é um aspecto da minha personalidade que eu acho que nunca vai mudar. A diferença é que agora eu sei dar uma escondida pra parecer mais sociável do que eu realmente sou. E você, já passou por alguma situação assim, que você queria muito fazer alguma coisa, mas sentiu que por ser tímido você não conseguia quebrar essa barreira, ou então deixou de ter alguma oportunidade por realmente não conseguir se colocar em uma situação? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre timidez na faculdade, e a gente se vê no próximo episódio.